noite a todos, sejam bem-vindos ao canal Espirais de Luz. Lembrando que esse é um trabalho da equipe Espirais de Luz. E lembrando que a gente também pede para vocês se inscrevam no canal do YouTube, ativem o sininho e também vão lá e curtam a página no Facebook Espirais de Luz. Bom, vamos lá, hoje é dia de eu falar, mas eu queria, na verdade, ficar em silêncio, porque o tema é diferente. O tema é escute e ouça o seu próximo. Não é só um verbo ou outro verbo com o mesmo significado, são sentidos diferentes. É escutar e ouvir, não apenas praticar ou escutar ou ouvir. Vamos entender isso para ficar mais claro. Escutar as pessoas nem sempre é fácil, né? Às vezes é chato aguentar o falatório, que dá até vontade de usar o protetor auricular só para nos proteger do massacre verbal. Bom, com o tempo, vamos nos cansando tanto de algumas conversas que até corremos o risco de generalizar e nos fechar para quase todos aqueles que desejam falar conosco. Isso é algo que está acontecendo muito agora, gente. É o que o ditado popular diz: o pior surdo é aquele que não quer ouvir, né? Que já parece nos chamar a atenção de certa forma, mostrando um ponto negativo dentro do universo daqueles que não conseguem ouvir, ou seja, os surdos. Então, gente, aquele que não quer ouvir, o que é aquilo? O que é isso? Não querer ouvir? Bom, partindo dos estudos que já foram feitos, né? As pessoas, elas efetivamente não sabem escutar. Você sabe por que eu estou falando isso? Porque pesquisas recentes indicam que, de maneira geral, nós usamos apenas 25% da nossa capacidade de audição. Então, durante um dia, um pesquisador, Larry Parker, né, depois de 2 meses fazendo esses estudos, ele concluiu que a comunicação de boa qualidade é de boa qualidade, mas o total que o ouvido assimila é 25% para ser lembrado. Você pode ouvir 100% da conversa, mas só 25% que você vai lembrar daquela conversa. Isso é uma capacidade até física limitada, tá? Que o ser humano tem, mas que traz essa problemática, na verdade, para o ser humano. Ouvir e escutar, qual seria a diferença? Nós temos, de um jeito ou de outro, conceitos diferentes o tempo todo, tá? Tem gente que acredita que escutar é o ato de você ouvir o que a pessoa diz, assimilar o que a pessoa diz e chegar a uma conclusão sobre isso. E ouvir é apenas ouvir, entra por aqui, sai por aqui. É essa atitude. Você pode até ouvir as coisas, correto? Pode sim ouvir as coisas, mas assimilá-las é outro assunto muito diferente. Portanto, a velha história de que Deus dotou o homem com uma boca e 2 ouvidos para que ele pudesse ouvir mais e falar menos, já está tão batida e todo mundo conhece, isso é um fato. Mas ela continua na moda, porque na verdade são vantagens e benefícios que você terá aprendendo a ouvir melhor. É garantido que essa habilidade irá ajudá-lo a desenvolver e afirmar sua carreira profissional e até mesmo suas relações sociais. E a dificuldade de escutar, então? De onde que ela vem? De escutar, não ouvir. Ouvir a gente ouve. Por exemplo, eu estou aqui falando para vocês, eu estou explicando para vocês e eu ouço vários sons ao meu redor. Mas atentar a esses sons, dar atenção para esses sons, é somente se eu direcionar a minha audição com atenção para determinado som. Então é isso que nós fazemos quando a gente está ouvindo alguém, conversando com alguém. Então, existe uma grande diferença entre ouvir e escutar. Ouvir é apenas uma atividade biológica, que não exige maiores esforços do nosso cérebro, enquanto que escutar pressupõe um trabalho intelectual, pois, após ter ouvido, é preciso interpretar, avaliar e reagir a essa mensagem. E mais o importante não é o conceito em si, mas sim, neste momento, é saber que estaremos analisando a atividade da audição que põe o cérebro para funcionar e agir. É interessante porque nós temos vários tipos de reações com relação a esse escutar e esse ouvir. Nós temos aquela coisa de ignorar o que as pessoas dizem porque não é importante para nós. É o que usa-se agora como termo filtro
de audição. Você tem que ter um filtro de audição, porque você tem que ouvir aquilo que te presta e tal, filtrar e absorver só aquilo que é importante para você. Realmente isso é uma capacidade que nós podemos desenvolver e que tem grande utilidade na nossa vida. Mas ao mesmo tempo, se você deixar isso tomar conta da sua personalidade, da sua vida, você acaba fazendo o quê? Ignorando completamente as outras pessoas. E às vezes nós temos que escutar aquela pessoa falando a mesma coisa 10 vezes para entender um único significado. É quando a gente começa a falar a mesma coisa todas as horas e aquela pessoa que está ouvindo a gente começa a cansar de ouvir isso e esquece de dar atenção para isso como um sinal. Olha, eu preciso de ajuda. É isso que esse ser humano quer falar. O porquê que eu estou falando isso? Porque existem 2 fatores interessantes para se citar. Primeiro, as palavras, elas não acompanham os nossos pensamentos. E segundo, nossos ouvidos são interesseiros. O que significa essas 2 coisas? Primeiro é que em diferentes estudos no mundo inteiro, foi comprovado que o pensamento trabalha numa velocidade 4 vezes maior do que a transmissão oral de palavras. Quando você pensa e você fala, você pensou. Esse pensamento é tão rápido que você já sabe tudo que você vai falar. É isso que está acontecendo comigo agora, nesse exato momento. Eu estou pensando rapidamente e falando para vocês aquilo que já está na minha mente programado para a gente poder entender isso. Então, se eu estou falando isso, significa que eu já pensei isso. Então, 4 vezes mais na velocidade o pensamento meu agiu do que esse período todo de 1 minuto que eu gastei para falar isso. Então, nesse ponto, você vai pensar na ociosidade. Ociosidade do que a nossa mente, quando estamos ouvindo alguém falando, a pessoa vai precisar de 1 minuto inteiro para expressar o que nós vamos compreender em apenas 15 segundos. Então, dessa forma, nós temos 15 segundos gastos para compreender o que foi falado em 1 minuto e mais 45 segundos dentro deste 1 minuto que a pessoa está falando, que a gente vai ou dar atenção a esse assunto ou divagar em outros assuntos. Ou ainda pensar sobre o assunto que a pessoa diz, gerando várias possibilidades sobre aquele mesmo assunto. Nessa hora, a gente já tem uma espécie de conclusão antecipada da conversa. E aí é perigoso, porque ou ficamos entediados ou deixamos de ouvir o que estão falando. E essa diferença da velocidade do pensamento das palavras talvez ajude a explicar também porque as pessoas, na sua grande maioria, sentem muito mais prazer em falar do que ouvir. Quando você deixa a pessoa falar, parece que você está deixando assim, ela está se sentindo assim, a mais auxiliada do planeta. Ai, como aquela pessoa é legal, eu conversei com ele. Ela já fala assim, eu conversei com ele e ele, sabe, foi ótimo comigo. Ele ficou mais calado e a pessoa falou. Mesmo que ela não aprenda nada, ela desabafou. O ato de desabafo que o ser humano tem necessidade de fazer é algo orgânico, instintivo e trabalha junto do pensamento. Agora, o ato de ouvir, analisar e tentar auxiliar é que é complicado para quem está do outro lado, que não está preparado para ouvir. Aquela pessoa começa a conversar e é a hora que o nosso ouvido interesseiro age, é quando a gente começa a praticar a nossa audição seletiva, de tal forma que nós prestamos atenção apenas nas informações que são cabíveis para o que nós precisamos ou que nos favoreçam. O restante a gente considera lixo, joga na lixeira e não dá nem assunto para isso. E é nessa hora que nós afastamos das mensagens que julgamos desfavoráveis aos nossos anseios. E quanto mais experientes nos tornamos, mais seletiva passa a ser a nossa audição. A tal ponto que quando alguém começa a falar logo nas primeiras palavras, deduzimos que ela irá dizer e nos recolhemos em nossos pensamentos, sem prestar atenção na mensagem. Resumindo, caridade não feita.
Você simplesmente deixou aquela pessoa falar, e você ouviu somente 5% do que ela falou, e realmente aquilo não é o suficiente para você até tomar conclusões para ajudar aquela pessoa. Você acaba se tornando uma pessoa ofensiva por não saber ouvir. Porque o problema todo é que nós prejulgamos e distorcemos as palavras que ouvimos. Porque a nossa experiência, ela se limita ao que a gente já viveu. Então, quando a pessoa começa a falar uma frase que você já viveu aquele tipo de experiência, você tem a mania de associar aquele momento, aquela frase, com algo que você já viveu e concluir algo que possa ser negativo. O essencial é você deixar, mesmo que aquela pessoa fale muito, você deixar ela falar. Falar, gente. Deixe-a falar. Porque quando ela esgotar a fala, ela vai te ouvir. Isso é tão bom, isso é tão maravilhoso, que na hora que você deixou ela falar, que ela termina de falar, que quando você conversa com ela, aquela pessoa acalma. E aí ela tá calma, ela desabafou, ela vai te ouvir. E não vai evitar o quê? O pré-julgamento e a distorção das frases. Então, a mensagem, ou até mesmo a palavra que contraria a nossa forma de pensar, independente das intenções da pessoa que está falando, inicia um processo defensivo, onde passamos mentalmente a debater as ideias contrárias. E às vezes a gente pode até criticar as informações transmitidas pelo outro. Mas se a gente deixa ela falar tudo, e no finalzinho você fala assim, então seu problema é esse. Vamos analisar isso? E não você julgar aquela pessoa. Aquela pessoa precisa ser ouvida. Você já pensou se ela tem alguém para ouvi-la? Você já pensou se aquela pessoa tem alguém para conversar com ela? Ela precisa ser ouvida. E o amor é expresso nessa hora dessa forma. É evidente que nem sempre as nossas suposições estão corretas e esse prejulgamento pode levar a uma interpretação distorcida da informação, né? Mas a maioria das vezes supor não é bom. É necessário ouvir o caso completo para tomar vamos falar assim, uma posição em cima daquilo. Bom, qualquer coisa nos tira a atenção, porque escutar dá trabalho. Qualquer coisa no ambiente, qualquer barulhinho, qualquer bichinho que correr para cá ou para lá, tira a nossa atenção. Uma música na casa do vizinho. Se a gente estiver impaciente, até a respiração no microfone de um amiguinho nosso vai nos incomodar. Mas, se nós entramos nessa conversação, mas com nossos ouvidos acionados para uma audição tranquila, nós não nos contaminamos com nenhum tipo ou de pré-julgamento ou de distração e começamos a prestar atenção no que o outro está falando. E quando você faz isso, o escutar dá trabalho, some e você começa a ouvir aquela pessoa com um certo prazer. Olha, ela está passando por isso, ela precisa disso. Ela precisa daquilo, ela precisa, sabe, ser informada de que para ela conseguir ter um relacionamento com alguém, ela precisa primeiro cuidar dela, cuidar do interior dela, sentir-se em paz, porque é nessa hora que ela vai estar com essa posição aberta e aí pensamento e sentimento vão entrelaçar e formar uma unidade sólida, capaz de manter qualquer relacionamento na vida dela. O importante de escutar é que nós, durante a vida nossa, durante o dia, nós fazemos 17% é leitura, 16% de fala, 14% escrevendo e 53% do nosso dia nós ouvimos. Ou seja, é muito tempo para a gente desperdiçar com bobagem, mas ao mesmo tempo é muito tempo que nós podemos empregar ouvindo caridosamente o nosso próximo. E é nesse momento de pandemia que nós temos que dar muita importância para conseguir ouvir e escutar o próximo. Porque nesse momento nós estamos isolados e aquele próximo pode estar sozinho numa casa sem ninguém para conversar.
E aí, se ele não tem aquele amigo que ele pode fazer uma chamada de vídeo às vezes e conversar, aquele amigo que manda assim, eu tenho uma amiga que ela me manda assim, ei Max, bom dia, eu sei que você tá muito ocupado agora, mas deixa eu te falar, é só pra falar que eu te amo, tá? Aí eu falo, tá, eu também te amo. Max, você pode me ouvir um pouquinho só com eu, tá? Eu te amo. Ela, Max, você pode me ouvir um pouquinho? Se eu não tiver ocupado, eu vou ouvir, eu vou aceitar a chamada de vídeo, eu vou conversar com essas pessoas, eu vou dar atenção. Por que eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo isso porque é nossa obrigação ouvir o próximo. Independente se aquele próximo é seu amigo ou não, esse próximo, ele se sente bem falando com você, significa que o resultado do seu trabalho de audição está sendo positivo. Então eu estou usando uma parte dos meus 53% durante o dia em coisas boas e recebendo um sorriso de volta, igual eu recebi aqui agora nessa imagem que eu vi. Então, é uma coisa muito boa, é uma coisa importante, é uma coisa gostosa de se participar. E sabe quem são os nossos maiores ouvintes? São aqueles que são os nossos amigos que não falam. As plantas, os animais, aquele parente que tem surdez, sabe? Aquelas pessoas que não reagem porque têm alguns defeitos psicológicos ou problemas psicológicos. Enfim, nós temos uma gama de auxiliadores em nossa vida. E escutar é o melhor que nós fazemos. Como é que a gente pode conseguir isso? Primeiro, procure entender antes de interpretar ou criticar alguém. Entender é importante. Quando você ouve alguém, não use apenas o seu ouvido de julgamento. Use o seu ouvido de se colocar no lugar daquela outra pessoa. Para saber o que aquela outra pessoa está passando. A tristeza que ela passa, o vazio, a inconstância de humor. Enfim, é um conjunto que faz isso. É medir a sua compreensão. Medir a compreensão ou meça a sua compreensão é algo importantíssimo. É você sabendo escutar aquela pessoa, né, procurando entender antes de interpretar, você vai compreender essa pessoa. Você vai entender que essa pessoa necessita de ela está passando por isso porque está acontecendo isso com a vida dela. Eu já passei por isso e eu já sei como ajudá-la. Então você termina de ouvir tudo que aquela pessoa falou. Se você ficou em dúvida, você pergunta de novo, ela vai repetir e aí sim você vai falar. Mas antes, deixe ela falar durante 4 horas consecutivas. Não vai cansar seu ouvido, não. Pelo contrário, vai ajudar você a se conectar com a energia dessa pessoa e a auxiliar melhor. Se você é uma pessoa que não tem uma capacidade muito grande de assimilar todas as frases ditas, pegue um papel, uma caneta e vai anotando as coisas que aquela pessoa está falando. Eu tenho uma amiga, gente, que ela pega um caderno, uma caneta, coloca em cima assim, vai anotando as coisas que eu vou falando às vezes, e anota as coisas que ela mesma fala para ela depois analisar. Isso é tão importante porque às vezes você relê aquilo que você falou e você analisa aquela frase, porque a fala, ela é a concretização do seu pensamento na vida física. E a fala, às vezes, ela é mal feita, mal colocada, e você acaba sendo ofensivo com o seu próximo. Outra coisa, sair de si mesmo. De maneira geral, nós ficamos tão preocupados conosco que acabamos nos esquecendo que as outras pessoas necessitam ser reconhecidas e consideradas. Por isso, para melhorar a nossa capacidade de escutar, é necessário aceitar as pessoas como elas são e não como você gostaria que fossem. Reconheça que existe a possibilidade de estar enganado em algumas opiniões e dê um voto de confiança para a maneira de pensar dos outros. Prepare-se para se empenhar nessa empreitada, porque com frequência você ficar tentado a desistir e se voltar novamente para si mesmo. Gente, e é muito interessante porque ouvindo o outro, você acaba se ouvindo. É necessário falar? É. É necessário? É. É necessário ouvir 2 vezes mais do que é necessário falar. Sabe? A situação em que nós nos encontramos atualmente na nossa vida, a fala,
ela é uma válvula de escape. É a hora em que você desabafa, você solta todos os cachorros, deixa os cachorros livres, comendo, fazendo o que eles querem. E a hora da escuta é a hora que você pega os cachorrinhos e fala, vem dormir, gente. Aí vem todo mundo pra casinha e vai ficar guardadinho. Vai se alimentar, tomar aguinha, vai deitar na casinha e vai dormir todo mundo encolhido juntinho. É nessa hora que nós temos a escuta, a audição, como mais importância do que a fala. Porque a fala, ela se resume às 8 horas, às, 12 horas diárias do dia, em que você gasta 53% da sua capacidade ouvindo. O restante é uma fala noturna. Na fala noturna, você dorme. Então você não fala, você só ouve e presencia o que o seu pensamento proporciona. É nesse momento que nós analisamos qual é mais importante, falar ou ouvir. Falar quando você tem necessidade de desabafar, de exteriorizar aquilo que está te incomodando, é útil. E escutar e ouvir, mais do que falar durante o dia, significa que você vai dar atenção àquilo que está acontecendo ao seu redor, que pode chamar a sua atenção para você mesmo e fazer com que você consiga, além de identificar as suas próprias falhas, corrigi-las, melhorar-se. E aí você para de ser aquela pessoa que é o motivo da reclamação e do sofrimento e passa a ser a pessoa que começa a compreender o próximo e sempre tem uma palavra. Se a pessoa te liga, se alguém te liga, gente, querendo conversar com você, Max, eu preciso conversar com você meia hora, posso? E você vira e fala assim, olha, só agora que não dá porque eu estou ocupado, mas daqui a pouco eu te chamo aí e a gente conversa. Por quê? Porque aquela pessoa sentiu segurança no que você disse. Não é só porque você tem fatores mediúnicos ou capacidade de pensar aquilo ou aquilo outro, não. É porque você tem um pensamento concreto a respeito de certas coisas. Mesmo que esses pensamentos estejam dentro da sua vida mental e não estejam na prática da sua vida material, mas você passa esses conhecimentos para frente. E aquilo vai ter uma utilidade enorme para aquela pessoa que precisou conversar com você. Então, eu falo assim, eu tenho amigas que às vezes elas me ligam e a gente fica 3, 4 horas no chamado de vídeo. Adoro as minhas amigas todas, minhas amigas são meus xodós, mas eu falo assim, a gente fica 3, 4 horas, tanto elas quanto eu falando, e ao mesmo tempo todo mundo escutando e depois falando para ajudar. Então, o que a gente está fazendo nesse momento? A gente está exercitando as nossas mentes e a nossa capacidade de não julgar, e sim de compreender, entender, auxiliar, praticar a caridade. Nós não viemos para esse mundo para vivermos isolados, nós viemos para o mundo pela e para interdependência, para nos estarmos conectados, interligados no crescimento, na evolução espiritual que cada um necessita. Então lembre-se, escutar e ouvir o seu próximo é o primeiro passo que você dá para evoluir o seu espírito para uma casta mais alta, aonde você, além de saber ouvir, é capaz de auxiliar, mostrando e cedendo diagnósticos, precisos para um crescimento, para um resgate, para uma melhora, enfim, N fatores que vão contribuir para um bem-estar, não somente seu, mas do próximo. E, como Kardec falou, fora da caridade não há salvação. Aquele que pratica, Jesus sempre deixou bem claro, se você pratica a caridade, você está no caminho certo. Ame teu próximo como a ti mesmo. Então, se você está nesse caminho, você está praticando a caridade. Se você está praticando a caridade, você está evoluindo. Se você está evoluindo, você está se melhorando. Significa que você está escutando, ouvindo mais do que
falando. E é nessa hora que nós caímos numa realidade crucial do espírito. Somos mais pensamentos do que exteriorização. Então, pense com carinho e utilize a sua audição. Não é à toa que você tem 2 orelhas e uma boca. Ouça mais do que fale. Porque é só assim que você vai ser coração, amor, dedicação e paz. Gente, muito obrigado hoje por me ouvirem mais uma vez. E não esqueçam de inscrever-se no canal Espirais de Luz no YouTube, curtir a nossa página no Facebook e aguardar as nossas próximas palestras. Lembrem-se que todos nós estamos aqui para uma interdependência de amor, de luz e de caridade. Beijos de luz e até a próxima.